11 de setembro de 2001. 4 aviões mudam os Estados Unidos e o mundo para sempre. 19 homens munidos de facas Alfa desfecharam um golpe estarrecedor da maior superpotência do planeta. Agora, os investigadores precisam descobrir como o aparato de segurança multibilionário do Exército dos Estados Unidos, a inteligência e as autoridades aeronáuticas puderam ser totalmente enganados por um simples complô que explorou brechas fatais em suas defesas. Desastres não acontecem simplesmente. Eles são causados por uma cadeia de eventos críticos. Descubram as decisões fatídicas nos segundos finais antes do desastre. Segundos fatais, 11 de setembro. Estados Unidos. Nova York. Base aérea de Griffiths. 11 de setembro de 2001. 7 horas da manhã. A América se prepara para a guerra. A Operação Guardião Vigilante simulará um ataque vindo das fronteiras da nação. Temos exercícios periódicos de defesa aérea. Podem chamá-los de jogos de guerra. O coronel da Força Aérea Bob Marr é chefe do setor nordeste da defesa aérea. Ele é responsável por 2,5 milhões de quilômetros quadrados de espaço aéreo, cobrindo Washington, capital, e Nova York no leste, passando por Chicago no centro do país. Praticamos todos os nossos procedimentos para estarmos bem preparados se tivermos de ir para a guerra. Marr não sabe que forma o treino de hoje tomará. Sua equipe terá de estar pronta para lidar com qualquer ameaça concebível vindo de fora dos Estados Unidos. A 400 quilômetros dali, 5 passageiros estão fazendo check-in no aeroporto Boston Logan. Eles estão no voo 11 da American Airlines para Los Angeles. Uma varredura automática seleciona 3 homens para a investigação adicional, mas os 5 passam pela checagem sem incidentes. O voo 11 da American Airlines será um dos mais de 5.000 voos comerciais nos céus nas próximas horas. E o homem responsável por mantê-los na linha é Ben Sliney. Ele trabalha com o controle do tráfego aéreo há 30 anos, mas hoje é seu primeiro dia como gerente de operações nacionais da Administração Federal de Aviação. Fizeram-me responsável pelo espaço aéreo do país. Estava me sentindo muito bem no primeiro dia naquela posição. 7h59 da manhã. O voo 11 da American Airlines sobe aos céus de Boston. Sua rota para Los Angeles o levará para o oeste. Cuidando da classe econômica está a comissária número 3, Betty Ong. Com apenas metade da capacidade de passageiros, a viagem deverá ser bem tranquila. Oito e 2. O coronel Bob Marr e sua equipe estão em alerta para o exercício de defesa aérea. Eles não têm consciência dos eventos que têm início no voo 11 da American. Minutos depois da decolagem, American 11 Boston, aqui é Boston, você me escuta? o controle de tráfego aéreo de Boston perde o contato pelo rádio com o voo. American 11 Boston, aqui é Boston, você me escuta? Apesar das muitas tentativas de contatar a tripulação durante 10 minutos, não houve resposta. Com milhares de voos no céu todos os dias, esta não é uma ocorrência comum. Mas às 8h24, o controle de tráfego aéreo ouviu um anúncio de bordo da cabine do piloto. Temos alguns aviões. Fiquem tranquilos e estará tudo bem. Vamos voltar ao aeroporto.
A mensagem é claramente dirigida aos passageiros apenas e é imediatamente interpretada como suspeita por um controlador de tráfego aéreo em Boston. American 11? 8h28. O relato chega para Ben Sline. Nossa experiência com sequestros nos diz que eles acabam bem. E eu não estava muito apreensivo com o fato de ter ocorrido 8h34. A bordo, Betty Ong, em desespero, conseguiu contato com sua companhia aérea, chamando o centro de reservas em Raleigh, na Carolina do Norte. Meu nome é Betty Ong, sou a número 3 no voo 11. Estamos sendo sequestrados. Alguém pode chegar ao cockpit? Não. O cockpit não atende o telefone e a porta está trancada. Não sabemos quem está lá. E as comissárias número 1 e 5 foram esfaqueadas. 8h35. O avião não está respondendo aos controladores de tráfego. E nos últimos minutos ele foi desviado de sua rota para Nova York. No Centro de Controle de Tráfego Aéreo em Long Island, Dave Bottiglia cuida do setor 42 do espaço aéreo de Nova York. Eu disse, hoje vai ser um belo dia. O setor 42 não é movimentado em dias bonitos. Assim que me sentei, o centro de Boston chamou e disse, American 11, atenção, eles acham que estão sendo sequestrados. Mas os sequestradores desligaram o transponder do avião, o que significa que Bottiglia desconhece sua altitude e velocidade. Ele tem apenas o blip básico do radar. Nós os rastreávamos. Ele estava indo na direção de Kennedy, mas saiu do curso e era a única coisa que sabíamos. 8h38 da manhã. Nervoso com o silêncio do rádio, outro controle chamou o setor nordeste de defesa aérea do Exército. Foi solicitada assistência militar? Sim, estamos tentando chegar a F-15. Sim. Você quer o F-15 fora? Sim, F-15 fora de Otis. A solicitação é tão incomum que chega ao Coronel Marr. O militar pensa que faz parte do treinamento que eles estão esperando. É muito raro para o controlador pedir assistência militar. Normalmente teriam de passar pela linha de comando da Administração Federal de Aviação. O pedido de ajuda de um controlador de tráfego aéreo pode ser irregular, mas Marr leva muito a sério. Nós agimos imediatamente, colocando os caças da base da Guarda Aérea Nacional de Otis em alerta. A base aérea de Otis, em Massachusetts, fica 250 quilômetros ao leste da cidade de Nova York, onde, em uma tentativa de rastrear o voo desaparecido sobre o estado de Nova York, Dave Bottiglia contata outro voo na área. Por favor, mude o transponder. Perguntei se eles haviam visto um voo da American à esquerda e eles disseram que o tinham visto, mas não mais. O voo 11 da American Airlines tinha sido visto pela última vez ao norte de Manhattan, cidade de Nova York. 8h43 da manhã. A bordo do American 11, a comissária Betty Ong fez o que pôde para informar as pessoas em terra o que estava acontecendo no avião. Não posso entrar no cockpit. Ainda tem gente lá? Estamos absolutamente... Você está indo muito bem. Fique calma, sim, Betty. O que está acontecendo, querida? O avião está voando erraticamente de novo. Betty, fale comigo. Betty, você está aí? Eu acho que a perdemos. 8h46. Voo 11 da American Airlines se choca contra a torre norte do World Trade Center.
atingindo o edifício entre os 93º e 99º andares. 8h50. 4 minutos após o impacto, no centro de comando da Administração Federal de Aviação, Ben Sline ainda não tem ciência do que aconteceu em Nova York. Um dos oficiais de ligação me disse que a CNN estava noticiando que um avião pequeno tinha se chocado contra o World Trade Center. Pode pôr na tela para mim? Estamos vendo uma imagem muito perturbadora. Aquele é o World Trade Center. Notícias não confirmadas esta manhã. O que vi foi um grande incêndio. E na minha cabeça eu sabia que não podia ser um avião pequeno. No meu íntimo, havia uma sensação ruim pelo que eu estava vendo. 8h51 da manhã. Sem comunicação oficial de que o avião envolvido é o voo 11 da American, os militares enviam os 2 caças F-15 para procurar os voos desaparecidos. No centro de controle de voo de Long Island, David Botilha está preocupado com outro avião, o voo 175 da United Airlines. O código do transponder foi mudado e agora ele também voa erraticamente. Eu olhei naquele momento particular e notei que o United 175 subiu bem rápido. Nesse ponto eu fiquei com medo. Voltei para o chefe e disse: acho que tem outro. 9 da manhã. Os F-15 da Força Aérea Americana ainda estão a 100 quilômetros de distância, tentando rastrear o American 11. Agora, o United 175 começa uma descida aterradora. Nós o vimos e alguém na área começou a contar 6.000, 4.000, 2.000 e disseram que ele logo cairia. Aí alguém gritou: meu Deus, o World Trade Center está ali. Outro avião acabou de se chocar com o edifício. Voou para o meio dele. Explosão. Meu Deus. Está no meio do edifício. Às 9h03, o voo 175 choca-se contra a Torre Sul. O pânico se espalha por toda Lower Manhattan. O coronel Bob Maher fica chocado ao ver as notícias do noticiário ao vivo. Nesse ponto, nossas mentes entenderam. Nova York estava sob ataque. Isso não é um exercício de guerra, é a coisa real. Ele envia os F-15 direto para Manhattan. Qualquer que seja a altitude para chegar à cidade, para mim está bem. Só quero que ele chegue àquela área. 9h04. No centro de comando da Administração Federal de Aviação, Ben Sline, em seu primeiro dia como gerente de operações nacionais, enfrenta um desafio inimaginável. Agora, todos os aviões no céu estavam se tornando suspeitos para mim. Imediatamente ordenei que nenhum avião decolasse. 9h05. O radar identifica o voo 77 da American Airlines na rota de Washington para Los Angeles e está milhas fora de curso. 11 minutos antes, o voo começara a desviar-se de sua rota planejada quando desligou o transponder e o contato por rádio foi perdido. Agora é só um blip na tela do radar. O voo voltou para leste em direção à capital da nação. Os caças F-15 chegam a Manhattan. O cenário é de devastação. Ao mesmo tempo, a 500 quilômetros de distância na base aérea de Langley, na Virgínia, outros 2 caças F-16 são designados para a caça ao voo 11.
Às 9h32, o American 77 ainda está voando para leste, em direção à capital do país. Tivemos 11 relatos de aviões sequestrados na área. Estamos tentando determinar os que são críveis e os que não são. Foi quando resolvemos que o melhor a fazer era considerar a capital Washington como um grande alvo. Somente às 9h36, quando estavam a 240 quilômetros de Washington, capital, os jatos são direcionados para o American 77, no espaço aéreo de Washington. Nove e 37 da manhã. Meu Deus, meu Deus. Estamos com imagem ao vivo de Washington e a fumaça saindo do Pentágono. Vendo o quartel-geral da defesa americana em chamas, Ben Sline toma uma atitude decisiva. Havia muita coisa acontecendo para não se fazer alguma coisa. Eu não posso controlar os aviões fisicamente, mas posso tirar todos eles do céu. Aqui é Ben Sline, chefe do controle. Foi aí que dei ordens para o pouso de todas as aeronaves próximas a aeroportos, independentemente de seus destinos. Mais de 4.000 aviões no espaço aéreo americano começaram a aterrissar. Foi uma atitude sem precedentes. Passou pela minha cabeça que eu podia ser demitido por isso, mas não pensei muito. Mesmo durante a aterrissagem dos aviões, às 9h44, os controladores de tráfego aéreo avistaram um quarto avião, o United 93, que começava a seguir um padrão sombrio. O United 93 se desviou da sua rota de voo e mudou o código de seu transponder. Indo de Newark para São Francisco, o voo fora contatado 20 minutos antes pelo pessoal de solo da United, avisando os pilotos sobre uma possível intrusão no cockpit. 9h59. World Trade Center. Vai cair! Vai cair! A Torre Sul de 110 andares desaba. E os controladores de voo agora tentam descobrir se o United 93 foi sequestrado. Havia sempre a possibilidade de uma falha elétrica no United 93 e de o avião estar tentando chegar a um aeroporto para aterrissar sem comunicação. Sline só pode rastrear o avião se ele aparecer indo em direção da área de Washington, capital. Os F-16 da Força Aérea Americana correram para montar uma patrulha defensiva sobre a capital da nação. Enquanto observávamos o United 93, recebemos um relatório de um avião na área de uma grande nuvem de fumaça emanando do chão. Presumimos que o avião caíra a noroeste da Pensilvânia. O avião cai 20 minutos antes de chegar à capital, Washington. Os 44 passageiros e a tripulação morrem. Estas são as primeiras imagens. Relatos iniciais indicam que não há sobreviventes. 25 minutos mais tarde, no centro de Manhattan, a torre norte do World Trade Center desaba. No espaço de apenas 102 minutos, os 4 aviões sequestrados ceifaram a vida de quase 3.000 pessoas. E antes que a poeira assente, começa a maior investigação na história americana.
há milhares de pistas para a equipe de contra-terrorismo do FBI perseguir. Evidências se espalham por 3 locais de acidentes. Mas, quando a primeira grande descoberta aparece, está longe dos cenários de devastação. Ken Maxwell é um agente sênior do FBI em Manhattan. Mohammed Atta. A bagagem de Mohammed Atta, que estava no voo 11 da American, não foi colocada no voo de conexão que saiu de Portland, no Maine. Dentro dela havia um verdadeiro tesouro de informações e evidências que o apontavam como o principal responsável. De posse dessas informações, uma rede de milhares de agentes especiais do FBI levou apenas 72 horas para identificar uma teia de 19 sequestradores suspeitos, todos ligados a um inimigo declarado dos Estados Unidos, a Al-Qaeda. E o líder do grupo, Osama Bin Laden. Mas como a rede de segurança mais sofisticada do mundo falhou ao enfrentar essa ameaça bem conhecida e ao prevenir os sequestros e suas trágicas consequências? Agora, recordando os eventos e mergulhando fundo nas investigações, podemos revelar uma lista de erros que deixaram os Estados Unidos totalmente à mercê do ataque mais devastador em solo americano na história do país. Um ano após os ataques, o presidente George W. Bush cria a Comissão de 11 de Setembro. Today I sign an act of Congress authorizing a national commission to investigate the events of September the 11th. Como conselheiro sênior da Comissão de 11 de Setembro, John Farmer é designado para investigar os eventos daquele dia em detalhes periciais. Ninguém pode trabalhar no cumprimento da lei tanto tempo quanto eu sem estar profundamente afetado pelo 11 de setembro. Lembro-me de ter pensado no fim daquele dia o que aconteceu. E essa pergunta realmente me assombrou. Os Estados Unidos gastam bilhões em sistemas militares e de inteligência para salvaguardar a nação. E cabe a John Farmer questionar se esses sistemas poderiam ter impedido os conspiradores de 11 de setembro. Final de 1999. Quase 2 anos antes do ataque, as operações de vigilância da CIA no Iêmen demonstraram que 2 dos sequestradores, Al-Midar e Al-Hazmi, tinham fortes ligações terroristas. O telefone da família de Midar foi interceptado e havia sólidas informações ligando Midar à Al-Qaeda e Hazmi a Midar. Janeiro de 2000. Alguns meses mais tarde, a CIA descobriu Midar em Dubai. Agentes invadiram seu quarto de hotel. Eles descobrem que Midar tem um visto que lhe permite entrar e sair dos Estados Unidos à vontade. Em poucos dias, seu rastreamento os leva a Kuala Lumpur, na Malásia, onde um dos homens é fotografado em uma reunião da Al-Qaeda. Tinha acontecido uma reunião na Malásia vigiada, mas depois o rastro se perdeu. Até esse ponto, o sistema havia funcionado. A CIA tinha identificado uma ameaça estrangeira aos Estados Unidos. Mas é aqui que o complô escapa pelas brechas no sistema de inteligência americano. Se Al-Midar usa seu visto para operar em solo americano, cuidar dele se torna responsabilidade do FBI. Mas até que Midar esteja nos Estados Unidos, a CIA mantém um interesse exclusivo nele e não compartilhará detalhes sigilosos desse caso. Essa falta de comunicação entre as agências não é um descuido, é uma questão de política. Havia um muro, chamado muro, onde os agentes envolvidos na coleta de informações eram separados dos agentes envolvidos no cumprimento da lei.
Antes de 11 de setembro, o muro é onde as evidências reunidas pela vigilância da inteligência ou espionagem são consideradas inadmissíveis em um tribunal americano. Na verdade, o muro se tornou uma desculpa para não partilhar informações. Fevereiro de 2000. 19 meses antes dos ataques de 11 de setembro, Al-Mihdhar e Al-Hazmi vão morar em um apartamento em San Diego, na Califórnia. A CIA está ciente de que Mihdhar e Hazmi estão no país, mas não está monitorando os movimentos precisos dos homens. Isso seria função do FBI, mas o órgão sequer sabe que os dois estão nos Estados Unidos. E por mais de um ano, os dois se locomovem sem restrições pelo país. Existe outra falha burocrática aí. Se as coisas tivessem corrido bem, o FBI teria sabido que devia procurá-los também. Mas não foi assim. E quando eles vieram para os Estados Unidos, chegaram aqui sem serem notados. Não é a única oportunidade perdida que a comissão revela. 11 de junho de 2001. 3 meses antes dos ataques de 11 de setembro, um ponto crítico surge em uma reunião entre a CIA e o FBI, analisando ataques terroristas prévios. Agentes da CIA mostram a seus colegas do FBI fotografias de ligações da Al-Qaeda que incluem Al-Mihdhar. O FBI quer saber mais. Por causa do muro. Certas coisas não foram ditas ao FBI para a grande frustração de seus agentes. Embora indivíduos dedicados vejam uma ameaça, os sistemas existentes tornam quase impossível para eles combaterem-na efetivamente. Existe um e-mail famoso enviado por um dos agentes do FBI dizendo: em dado momento haverá corpos nas ruas. E nesse momento ninguém ligará para aquele muro, só vão saber que não fizemos nada. 28 de agosto de 2001. 14 dias para o desastre. As próprias fontes do FBI lhes falam da possível ameaça de um ataque da Al-Qaeda e a agência conduz sua própria investigação. Sabíamos que alguma coisa estava sendo planejada pela Al-Qaeda e que havia células operativas. 2 homens com ligações conhecidas como Al-Qaeda estão nos Estados Unidos, mas a CIA não partilha as informações que tem sobre eles. Sem nada para prosseguir, a caçada do FBI pelos dois é apenas uma em centenas de caminhos investigativos e tem apenas um agente alocado para ela. Al-Mihdhar e Al-Hazmi não são encontrados. Saber que essas pessoas estavam residindo nos Estados Unidos deveria ter sido de grande interesse investigativo para o FBI. 11 de setembro de 2001, 2 horas antes do desastre. 5 homens embarcam no voo 11 da American Airlines com destino a Los Angeles. 3 deles são escolhidos pelo sistema de pré-verificação assistida por computador ou CAPS. O algoritmo computadorizado que usa fatores como idade, nacionalidade e registro de viagens para identificar indivíduos de alto risco potenciais. Se um passageiro é selecionado pelo sistema CAPS para fiscalização, isso envolve, na hora, uma verificação mais profunda, questionando seu itinerário, para onde está indo e o que a sua bagagem contém. Nenhum dos sequestradores está na lista da Administração Federal de Aviação, que impediria que algum deles embarcasse. E vários sequestradores entraram no avião portando facas OLFA, ou levando-as na bagagem de mão. Havia regulamentos sobre o comprimento da lâmina. Se tivesse menos de 10 centímetros, por exemplo, não seria considerada necessariamente uma arma perigosa. Nos 45 minutos seguintes, mais 14 sequestradores embarcam em mais 3 voos em cidades do Nordeste americano. 3 deles são selecionados pela CAPS e vários sequestradores também portam facas. Mas todos eles obtêm autorização para embarcar. É preciso entender que os procedimentos em vigor não consideravam sequestradores que tentariam destruir a aeronave. Previamente, sequestradores tinham dominado voos comerciais para barganhar uma posição, não para missões suicidas.
Ninguém está preparado para um ataque aéreo mortal. E uma vez embarcados, foi simplesmente uma questão de tomar os aviões. – 32 minutos antes do primeiro impacto, os sequestradores agem. Se os sequestradores exigissem entrar no cockpit, o protocolo naquele momento era abrir a porta e permitir a entrada. A teoria era: não queremos arriscar a vida de ninguém. Mais uma vez, teoria não permite uma missão suicida. Os 19 sequestradores tomam 4 jatos de passageiros e os transformam em mísseis guiados. A partir desse momento, não há nada que a linha aérea ou o controle de tráfego aéreo possam fazer para detê-los. Aparentemente, na última linha de defesa estão os militares americanos, com a maior e mais bem equipada força aérea do mundo. Mas se vão agir, precisam saber que existe uma ameaça. Assim, John Farmer examina o processo de como os militares se envolveram em um sequestro. E havia um protocolo de sequestro pelo qual os militares eram contatados e caças decolariam imediatamente. Seguindo as normas, os controladores de tráfego aéreo tinham de contactar os controladores da Administração Federal de Aviação em Washington e então uma cadeia de comunicações se seguiria, antes de ser dada a ordem de fazer decolar os caças. Tivesse esse protocolo ocorrido em 11 de setembro, os caças estariam na pista muito depois de o 4º avião ter caído. Naquele dia, o protocolo foi ignorado. 9 minutos para o desastre. Farmer descobre que, ao contrário da burocracia que atrapalhou a CIA e o FBI, o controle de tráfego aéreo ignorou o livro de procedimentos. Um controlador de voo estava tão preocupado que chamou diretamente uma base aérea local em Home, Nova York. Sim, um segundo. O coronel Bob Marr tem de cuidar da situação. A primeira chamada que recebi foi do controlador de linha do Boston Center. Tem um problema aqui, preciso de mais ajuda. Vou contatar os militares. 8 minutos para o desastre. Os militares foram notificados, mas isso não provoca uma resposta automática. Marr ainda requer uma ordem de um oficial superior antes de proceder à decolagem de aviões. As ações imediatas ditadas pelo rápido raciocínio do controlador de voo bateram no muro da burocracia militar. Eu tiro o chapéu para ele, que tomou uma iniciativa que não se refletiu ao longo da cadeia mais tarde. Marr espera por uma autorização. Minutos mais tarde, ele fala com seu superior imediato e os dois concordam em que não podem mais esperar. A ordem para mandar os aviões chegou de Nova York. O comandante na sala disse: conseguirei a autorização dos superiores mais tarde. Precisamos agir. Segundos para o desastre. Marr ordena a decolagem de 2 jatos. Desde o fim da Guerra Fria, a força de pronta resposta dos Estados Unidos foi reduzida. Apenas 4 jatos estão de prontidão para defender metade da costa leste americana. Os mais próximos estão na base aérea de Otis, em Cape Cod, Massachusetts, a 250 quilômetros da cidade de Nova York. Enquanto o primeiro avião de passageiros voa para o World Trade Center, os pilotos ainda estão esperando pela ordem de partir. Os F-15 só decolaram de Otis 7 minutos depois que o primeiro ataque aconteceu. Farmer, então, examina como os militares respondem aos ataques que se desenrolam minuto a minuto. O que ele descobre é extraordinário. Mesmo depois do primeiro impacto, nenhuma autoridade sabia que foi o American 11 que se chocou contra a Torre Norte. Continue levando os caças para Nova York o mais rápido possível. Certifiquem-se de que a Administração Federal de Aviação mantenha toda a rota livre. Se o acharmos, nós o interceptaremos. Mesmo se ainda estivesse no ar,
encontrar o American 11 seria um problema. Radares militares foram montados para vigiar muito além das fronteiras americanas, em busca de ameaças potenciais e não para rastrear aviões civis. Eles nunca foram interpretados como ameaça. Por isso, qualquer piloto procurando um jato de passageiros teria de ser guiado pelos controladores de tráfego aéreo civis. O procedimento exigia uma grande cooperação entre duas organizações muito diferentes. Havia a questão de comunicação, porque as agências não estavam acostumadas a trabalhar juntas. Alguns telefones não faziam interurbanos. Precisávamos falar com números militares, com várias pessoas diferentes. Precisávamos criar novas linhas de comunicação. 9 da manhã. Os dois F-15 se aproximam da cidade de Nova York. A ideia de alguém pilotando um avião sequestrado em uma missão suicida ainda não fora digerida. Era inconcebível que um avião fosse chocar-se deliberadamente com um edifício. Por isso, continuamos tentando localizar o voo. 1 minuto para o segundo impacto. As autoridades continuam a responder a relatos confusos sobre se o primeiro avião a bater, o American 11, ainda estava voando sobre a cidade de Nova York. Temos o American Airlines. Airlines 11, creio que está a leste de Nova York. Eles acharam que o tinham encontrado. Pensaram que o tinham localizado sobre o rio Hudson. E então desapareceu. Os caças F-15 ainda estão ao longo da costa procurando um avião que não existe mais. E agora, o segundo avião de passageiros sequestrado, o United 175, está prestes a se chocar contra as Torres Gêmeas. Não percebemos que havia outro problema até vermos a TV. Acredite nisso. Agora os Estados Unidos sabem, sem dúvida, que estão sob ataque direto. Nesse ponto, a estrutura de comando nacional, os políticos seniores e os militares devem entrar em ação. Notícias no próprio dia e nas semanas seguintes sugerem que uma resposta coordenada seja lançada instantaneamente para frustrar novos ataques. Foi dito ao público que os aviões no World Trade Center foram um choque. Mas com o terceiro voo, a estrutura de comando nacional saiu em resposta a esse choque. Eles enviaram aviões em resposta ao relato que o terceiro avião, o American 77, estava se dirigindo para Washington, mas era tarde demais para interceptá-lo. Nos meses que se seguiram ao 11 de setembro, isto permaneceu como um relato oficial sobre o terceiro avião sequestrado. Mas a comissão de 11 de setembro revela a imagem verdadeira. Diferentes setores do governo começaram a falar entre si. O presidente começou a falar com o vice-presidente Richard Clarke na Casa Branca. Ele fez uma videoconferência com pessoas de seu nível de posição nas várias agências. O problema foi que ninguém estava falando entre níveis diferentes. Sem uma liderança decisiva da estrutura de comando nacional, as pessoas em terra são deixadas para dar o melhor de si. Descobrimos que não havia um relatório aos militares dizendo que o United 77, o terceiro avião, fora sequestrado. Houve um relato logo após ele ter caído dizendo que estava desaparecido e um relato pouco antes de ele cair dizendo que havia um avião não identificado próximo ao Pentágono. Nada dizia que o American 77 tinha sido sequestrado. Quanto ao United 93, o quarto avião sequestrado, o relato oficial dizendo que as autoridades estavam em controle da situação era ainda mais forte. Estava no radar. Tinham a autorização necessária para interceptar o avião e, se necessário, derrubá-lo. Mas, conforme John Farmer revê as gravações militares, surge uma história diferente. A investigação de Farmer descobre que nos níveis mais altos de autoridade, ninguém tomou decisões relevantes à situação no chão.
Da perspectiva do centro de comando e da minha própria, não havia uma pessoa no país que soubesse o que estava acontecendo. A verdade sobre aquele dia é que a estrutura do Comando Nacional foi irrelevante em um período de tempo crítico. A verdade terrível de 11 de setembro é que as únicas pessoas que fizeram a diferença foram os civis na linha de frente, o controle de tráfego aéreo, os tripulantes e passageiros a bordo dos aviões sequestrados. A última linha de defesa. Podemos agora revelar a série de falhas críticas que permitiram esse ataque terrorista acontecer em solo americano. Janeiro de 2000. 20 meses para o desastre. 2 ativistas suspeitos da Al-Qaeda se mudaram para a Califórnia. Mas a falta de comunicações entre agências de inteligência significa que o FBI nem sabe que eles estão no país. 28 de agosto de 2000. 14 dias para o desastre. O FBI dá início a uma caçada humana, mas é tarde demais. 2 horas para o desastre. Em 3 aeroportos diferentes na costa leste dos Estados Unidos, 19 sequestradores embarcam em voos. Alguns são selecionados para uma investigação mais completa, mas todos são autorizados a embarcar em seus aviões com armas facilmente à mão. 32 minutos para o desastre. No voo 11 da American, os sequestradores usam as armas para assumir o controle do avião. 9 minutos para o desastre. A única resposta significativa ao sequestro vem do controlador de tráfego aéreo de Boston, que imediatamente esquece o protocolo e contata os militares diretamente. 3 minutos para o desastre. Enquanto as autoridades lutam para encontrar o American 11, Beth Ong luta para passar informações às pessoas em terra, mas em vão. Segundos para o desastre. O coronel da Força Aérea Bob Maher toma uma decisão e ordena a decolagem de 2 caças F-15 da base aérea de Otis, mas é tarde demais. Às 8h46, o voo 11 da American Airlines se choca contra a torre norte do World Trade Center. 17 minutos mais tarde, às 9h03, o voo 175 se choca contra a torre sul. E o voo 77 cai no Pentágono às 9h37, 51 minutos após o primeiro impacto. A única coisa que detém os sequestradores do voo 93 da United Airlines é o esforço heróico dos passageiros e tripulantes. Sua luta termina com a queda em um campo perto de Pittsburgh às 10h03. As instituições que deveriam ter protegido os Estados Unidos foram incapazes de lidar com uma ameaça que jamais poderiam imaginar. Informações vitais não foram partilhadas entre agências. É quase injusto apontar uma agência em particular, porque uma pessoa no FBI sabia X, outra pessoa sabia Y e outra ainda sabia Z. Acho que foi uma falha do governo como um todo. Todas as agências lutaram contra a falta de informações precisas. Não sabíamos o que estava acontecendo, nunca soubemos, não conseguimos descobrir. E sem uma direção precisa, os militares ficaram sem ter como intervir. Não houve tempo suficiente para fazer o que era preciso. Os caças não puderam derrubar os aviões. Jamais chegaram próximos o bastante para fazer isso. Quase 3.000 pessoas morreram em 11 de setembro de 2001. Esse ataque relativamente simples frustrou todos os caros sistemas que estavam em funcionamento. Acho que por isso o choque foi tão grande. Desde a tragédia de 11 de setembro, todas as agências governamentais envolvidas fizeram mudanças radicais. As agências de inteligência foram forçadas a trabalhar em conjunto. A segurança nos aeroportos foi ampliada. Militares e civis, radares e operações de tráfego aéreo se mesclaram para falar uma língua apenas. Mas resta saber se as lições foram aprendidas
e se os Estados Unidos estão a salvo. Acredito que temos uma inteligência melhor do que antes, mas isso não significa que estamos protegidos contra o próximo ataque, venha ele de onde vier. Versão Marshmallow São Paulo.